Olá a todos e a todas, nós vamos continuar falando sobre pesquisa qualitativa e agora nós vamos falar sobre o conceito e as principais características da pesquisa qualitativa. Então vamos ver o que nós vamos estudar no dia de hoje? Bem, nós vamos falar sobre o conceito inicial, porque eu contextualizei o debate filosófico, o debate acadêmico em que se despontou e se desenvolveu a pesquisa qualitativa, os seus métodos, e agora compre a gente ter um conceito base para a gente conseguir ter uma visualização melhor do que seja a pesquisa qualitativa. Também vamos ver quais são as principais características, ou seja, veremos a questão dos contextos, da ampla fonte de coleta de dados, a coleta de dados não estruturada na pesquisa qualitativa, preocupação com o micro, visão ampla da teoria e não preocupação com a exatidão estatística. Bem, então vamos ver cada uma dessas características, mas vamos começar primeiramente com o conceito. Bem, conceito de pesquisa qualitativa. A metodologia que vai gerar os dados, ela coleta esses dados a partir das observações realizadas mediante o estudo de pessoas, lugares, costumes, processos, instituições e assim por diante. O pesquisador ou a pesquisadora busca conectar todos os elementos, por exemplo, todos os elementos de uma sociedade para compreender o fenômeno em sua integralidade. É importante destacar que, como a gente viu, a pesquisa qualitativa surgiu primeiramente com a sociologia e também com a antropologia, né? E antes, inclusive, era chamada de sociologia física. E, portanto, quando se analisa o fenômeno social, algum elemento da sociedade, na pesquisa qualitativa, a proposta é analisar as pessoas, os lugares, os costumes, as crenças, as instituições e conectá-los todos esses elementos para compreender determinada sociedade, determinada comunidade, que é o objeto de estudo. Posteriormente, foi lá para a década de 80 que a pesquisa qualitativa, por exemplo, passou a ser empregada na economia. E hoje, em vários campos do saber, nós encontramos a aplicação da pesquisa qualitativa. Então, novamente, vamos ressaltar: a pesquisa qualitativa é compreendida como uma metodologia. Essa metodologia, portanto, o que que é? O conjunto de métodos e técnicas. Por exemplo, nós temos até um vídeo que fala do método funcionalista. O método funcionalista, inclusive, é muito aplicado na antropologia. É um método inserido dentro da metodologia da pesquisa qualitativa. Então, lembre-se que a metodologia é esse conjunto de técnicas e métodos para alcançar o resultado pretendido na pesquisa. E a pesquisa qualitativa trata-se de uma metodologia, ou seja, um conjunto de técnicas e métodos que gera dados a partir das observações realizadas mediante o estudo de pessoas, lugares, costumes, processos e instituições. Então, estamos de acordo agora em relação ao conceito inicial do que se trata a pesquisa qualitativa? Então, vamos ver as características tendo em vista este conceito. Bem, primeira característica que eu gostaria de falar são os contextos. Como a gente falou, nós conectamos na pesquisa qualitativa diversos elementos, como os indivíduos que pertencem à sociedade, as instituições, as crenças, os elementos políticos, enfim, costumes. Tentamos conectar todos esses elementos. Portanto, nós analisamos o objeto inserido em seu contexto, em sua realidade social. Portanto, uma das principais características da pesquisa qualitativa é exatamente valorizar o contato direto entre o pesquisador ou a pesquisadora com o objeto de estudos. Dessa forma, o que a gente busca? Busca analisar o objeto em seu contexto, não extraindo do ambiente em que se situa. É o pesquisador que vai até o ambiente e faz a sua
análise, a sua pesquisa, a sua investigação, e não extrai e tenta isolar o objeto para estudá-lo. Outra característica da pesquisa qualitativa: a fonte de coleta de dados é muito ampla. Como a gente pretende compreender na pesquisa qualitativa o fenômeno de uma forma ampla, já que nós vamos conectar os diversos elementos que compõem aquela sociedade, aquela comunidade, por exemplo, que está sendo investigada, analisa-se uma ampla gama de fontes para coletar os dados. Afinal, nós estudamos pessoas, nós estudamos instituições, nós estudamos processos, costumes, crenças e, portanto, as fontes serão variadas. Fontes são exatamente a origem, né? As diversas origens, que pode ser fonte documental, pode ser entrevista, etc., para colher os dados da pesquisa. E, portanto, as fontes são variadas, já que os elementos a serem estudados são variados. Então, a gente deve observar todos os elementos que integram o objeto estudado na pesquisa qualitativa. A outra característica é a coleta de dados não estruturada. Você deve estar perguntando, mas como assim? Na pesquisa científica, a coleta de dados não é sempre estruturada? Bem, na pesquisa qualitativa é um pouco diversa. Como você faz uma pesquisa em campo, em loco, exatamente para ver o ambiente que está inserido o objeto a ser analisado, não se costuma partir de hipóteses de pesquisa. Por quê? Porque a hipótese vai acabar influenciando nas observações do pesquisador ou da pesquisadora, pois eles vão tentar comprovar aquela hipótese quando estiver analisando, tentar pegar os elementos para justificar e não fazer uma análise geral, ampla e captar as conclusões de uma forma mais espontânea. Então, você não tem um elemento racionalizador para sustentar uma hipótese. Você gera as conclusões de uma forma espontânea por meio da coleta de dados e da conexão entre os diversos elementos que integram o contexto do objeto pesquisado. E assim, a pesquisa inicia-se por meio de questões amplas, porque você precisa começar a pesquisa qualitativa de alguma forma. Inclusive, se você estiver escrevendo seu projeto de pesquisa, você não vai colocar a hipótese de pesquisa, você vai partir já diretamente das questões chaves amplas, são as questões que vão conduzir a sua investigação. Ou seja, o que que você vai buscar investigar? Nada de perguntas muito específicas nesse primeiro momento. Por quê? Porque as questões específicas elas vão surgir ao longo da investigação. Por exemplo, se você está estudando determinada comunidade, está vivendo naquela comunidade, analisando as crenças, analisando os processos, as instituições, as leis, a dinâmica social, bem, se você está naquele ambiente, ao decorrer das investigações vão surgindo algumas outras dúvidas, e dúvidas mais específicas, porque você está vivenciando aquilo. E aí, a partir dessas dúvidas, você continua a sua investigação. Então, na pesquisa qualitativa, se você for fazer o seu projeto de pesquisa, por exemplo, você tem que partir de questões chaves abrangentes, amplas. As específicas virão depois. Então, no seu projeto, no seu plano de trabalho, você pode colocar como metas o desenvolvimento de questões mais específicas, mas no projeto inicial você vai partir das questões chaves mais amplas. Outra característica, preocupação com o micro. Você não, você se preocupa com aspectos específicos que estão relacionados ao objeto de pesquisa. A preocupação da pesquisa qualitativa não é realizar generalizações, e sim se aprofundar em relação ao objeto que está sendo investigado. A pesquisa qualitativa, portanto, não tem essa missão universalizante que nós encontramos em outros tipos de pesquisa. Outra característica
Na pesquisa qualitativa, nós temos uma visão ampla da teoria. Não se busca, portanto, relacionar variáveis para compreender um fenômeno. Pelo menos esse não é o enfoque. O que se pretende é oferecer uma visão ampla da teoria para compreender o objeto de pesquisa. Né? Então você não vai vendo todas as variáveis e depois busca uma generalização, não, você tem uma teoria e você faz uma análise daquele objeto, né, por meio daquela teoria para compreender o objeto, mas você realiza observações específicas de todos os elementos que integram o seu fenômeno social a ser analisado. Eu falo fenômeno social porque geralmente a pesquisa qualitativa é aplicada nas ciências sociais. Bem, outra característica, não se preocupa com exatidão estatística. Como assim? Bem, como o enfoque não é na relação entre variáveis para conseguir determinadas conclusões, não se busca exatidão estatística em relação à análise dos dados coletados. Ou seja, o fenômeno estudado na pesquisa qualitativa geralmente são fenômenos complexos. Tem diversos elementos e fatores que influenciam os resultados da pesquisa. Isso é fato. Só que essa complexidade do fenômeno, ela não é simplificada por meio de um método estatístico. Ela é muito melhor explicada e desenvolvida por meio de uma teoria ampla, que tenta abranger ou inclusive desenvolver uma teoria ampla, né, que tenta abranger todos aqueles elementos para compreender determinado objeto de pesquisa. Então não se busca essa exatidão estatística, até porque você se preocupa com o micro. A exatidão estatística é muito importante quando você busca simplificar fenômenos complexos, mas você está se preocupando com o macro, com algo mais abrangente. Bem, pessoal, essas são as principais características da pesquisa qualitativa. Não se esqueça, para definir, a pesquisa qualitativa é tida como uma metodologia. Então, vamos partir desse conceito básico. É claro que existem várias correntes em relação à pesquisa qualitativa, há variações em relação ao conceito que eu passei para vocês hoje, mas esses são os principais fundamentos para você consolidar o seu conhecimento e poder se especificar e se especializar, se esse for o seu objetivo para desenvolver a sua pesquisa científica. Então, se você escolher a pesquisa qualitativa, aí sim eu recomendo que você siga essa série de vídeos e siga com as recomendações bibliográficas que nós vamos passar e estudar mais e se aprofundar em relação a essa metodologia para que você domine o conjunto de métodos e técnicas para poder aplicar da melhor forma possível. E pessoal, então era isso que eu gostaria de passar para vocês no dia de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem. Para a gente é muito importante saber a opinião de vocês. Também, às vezes, vocês dão algumas dicas do que gostariam, de conteúdo que gostariam que nós fizéssemos. Então, deixa sua sugestão também nos comentários abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha se inscrito, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho abaixo deste vídeo e receba as notificações, pois nós estamos publicando diariamente novos vídeos que com certeza vão te ajudar na sua trajetória acadêmica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.